Boa noite, eu me chamo Bruno e eu estou aqui com meu colega João Vitor e hoje a gente vai estar mostrando aí como funciona o ataque de SQL Injection. Então, pode falar, João, o que. Então, vamos começar aí dando uma pincelada rápida aí, só para falar então o que é o SQL Injection, né? Então, basicamente, o SQL Injection ele vai ser uma técnica de hacking, né? Que se utiliza de um método de, através de um formulário web, digitar algum código malicioso, né? SQL, dentro de uma instrução SQL. E aí, com essa instrução SQL, ele vai conseguir meio que, digamos assim, burlar lá o banco de dados e às vezes ele vai trazer a quantidade, os usuários que tem, as senhas que tem, na página web lá para a pessoa que está fazendo o hacking, né? Então, se a segurança não é bem feita, vai ter essa vulnerabilidade, né? E aí, para o nosso teste aqui, né, para o nosso trabalho, a gente está utilizando uma ferramenta chamada SQL Map. Então, ela basicamente é uma ferramenta que é open source e ela faz esses testes de penetração, né? Ela automatiza o processo de detecção e a exploração de vulnerabilidades da injeção de SQL, né? Então, da SQL Injection. E aí ele vai, enfim, através disso ele vai dar de uma forma automatizada, facilitar esse processo aí, né? Então, a gente vai utilizar uma página que ela é propriamente feita para fazer esses testes, né? E aí o Bruno vai mostrar no passo a passo aí nessa página de testes aí, usando essa ferramenta SQL Map, alguns códigos ali e como é que vai funcionar aí. Pode começar aí, Bruno. Tá, então, para fazer esse teste a gente está utilizando o Kali Linux, que é basicamente uma distribuição do Linux onde já vem com ferramentas de ataque e de verificação de vulnerabilidade. É uma distribuição Linux bem conhecida. E conforme o João falou, então a gente vai estar utilizando o SQL Map. Uh, Aqui a gente está no ambiente controlado, onde tanto a distribuição aqui está rodando numa máquina virtual. E, bom, pegando aqui o SQL Map, a gente vai utilizar alguns comandos principais para fazer essa identificação de vulnerabilidade. Uh, Dá para destacar aqui que será um teste então do, de conexão com o banco de dados de um site também controlado, que é justamente para testes de SQL Injection e demais questões de segurança. E bom, a gente vai utilizar então aqui comandos para listar o banco de dados, comandos para listar as tabelas e colunas do banco de dados e dessa forma exibir as informações que o site está de certa forma vulnerável ali na conexão back-end dele com o banco de dados. O site que a gente vai estar utilizando é esse site aqui, chamado VulnWeb, que é justamente para testes de vulnerabilidade. E bom, aqui é basicamente um site bem simples, onde a gente tem uma página de produtos. Se eu vier aqui em categorias, por exemplo, posters, paintings, que seria pinturas, etc. É tudo páginas web para teste. Eu vou pegar para nós testar essa página posters aqui. E, bom, partindo então pro SQL Map em si, eu listei aqui, deixei salvo alguns comandos que a gente utiliza para fazer esse teste de vulnerabilidade. Então, vou estar colando aqui. O primeiro deles, a gente basicamente vai pegar o link da nossa página web, uh, exatamente aqui na página onde eu tô, que é a categoria posters, e daqui a gente vai fazer o seguinte comando: a gente vai listar primeiramente todos os banco de dados que estão presentes ali. Essa ferramenta, conforme o João falou, ela visa facilitar o ataque. Ela já é toda parametrizada para fazer os testes, então facilita muito, né, a questão do ataque. E a gente pode ver que ao listar os bancos de dados do site, ele encontrou esses dois aqui, o AquArt e Information Schema. Para fazer o teste, então, a gente vai estar utilizando esse AquArt.
que é propriamente dito o banco, né, da, do site ali, onde armazena as informações. Então a gente pode utilizar desse comando aqui. Esse comando ele vai selecionar então o banco de dados que a gente quer atacar, que no caso é esse aquart. E esse parâmetro menos tables ele vai listar todas as tabelas que aquele banco possui. Então se eu der um enter aqui, ele já faz a verificação. Que nem o João falou, o SQL Injection é basicamente manipular uma informação de um formulário ou de uma URL do site para que essa informação seja exibida para o usuário, né, de certa forma. Aqui ele até mostra algumas questões de query que é executado. Eu não vou entrar em detalhes porque eu também não vou saber explicar 100% o que é feito nessa ferramenta, mas ela vai manipular uma consulta para poder buscar essas tabelas do banco, por exemplo, a partir da URL que a gente tem. Então, essas são as tabelas que foram listadas pela nossa ferramenta. A gente vê que tem a tabela artistas, tem a tabela users e algumas outras. Considerando um ataque, o invasor ele vai provavelmente querer informações da tabela users, que é onde conseguiria acesso das pessoas, né, ao site. Então a gente utiliza este outro comando aqui, que ele seleciona então o banco que a gente quer, o "-t" para selecionar a tabela, que nesse caso vamos estar listando todas as colunas da tabela users através desses parâmetros aqui. Espera aí que faltou um S aqui na frente do código. Calma aí. Então, beleza. Aqui ele trouxe para nós as informações da tabela users. Uma tabela user então tem algumas colunas que são os atributos, né, da tabela. A gente vê que a gente possui aqui o nome de usuário, a senha, telefone, o nome da pessoa, e-mail, carrinho, endereço, etc. Para fazer o teste, a gente vai estar listando as duas, digamos que principais informações, que serão o nome de usuário e a senha. Então aqui, tabela users. O "-c" é para listar a coluna em si. Então a gente pode listar, por exemplo, name, que é o nome da pessoa, a username, que é o nome de usuário, e a senha. E o parâmetro "-dump para listar no terminal aqui essas informações. Aqui a gente pode ver que ele já buscou, então, através da manipulação ali na URL, a gente tem o nome da pessoa, que é John Smith, o nome de usuário, que é teste, e a senha, que também é teste. Se a gente quiser listar mais informações, eu vou pegar aqui como exemplo todas as informações da tabela users. A gente simplesmente não passa o parâmetro de colunas, né, para não pegar nenhuma específica, e dá um dump também. Deixa eu só voltar aqui que faltou um S novamente. Aqui então, dependendo do comando que for utilizado, ele vai dar a opção de armazenar as hashes encontradas num determinado arquivo. Hash, no caso, seria um tipo de criptografia que foi encontrado em uma das tabelas. Eu vou colocar que não precisa armazenar. Ele também pede, a própria ferramenta SQLMap pede se você tem a intenção de burlar aquele hash e através de um ataque de dicionário, que é uma outra forma de ataque para quebra de senhas e de criptografia. Eu vou colocar aqui que também não, porque o processo pode ser demorado, apesar de ser um ambiente de teste, pode ser que demore um pouco, então eu vou colocar aqui não.
E aqui é listado então pra gente todas as informações que ele conseguiu encontrar. Ele ficou um pouco quebrado, deixa eu ver se executando novamente ele não pega direitinho. Aí, ele buscou então as informações dos usuários que tem cadastrado. Então, nesse caso, a gente tem aqui as informações, todas as informações da tabela usuários. Tem o hash do carrinho do usuário, né, que seria o que ele tem no carrinho para compra. Nome, senha, que a gente já havia visto. O e-mail do usuário, o telefone cadastrado, o nome do usuário, o endereço. E CC aqui também, que deve ser alguma outra informação do usuário. Basicamente é assim que funciona essa ferramenta. Ela vai fazer a manipulação de um formulário ou de uma URL e a partir da manipulação, né, testando ali alguma query, ele vai retornar para a gente todos os valores, né? Ele vai conseguir fazer a conexão com o banco e vai retornar os valores que a gente quer buscar. Então dá para ver que é uma coisa bem simples de ser executada utilizando essa ferramenta, mas que hoje em dia é bem difícil encontrar sites que ainda possuam essa vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade bem conhecida que é bastante utilizada para estudos, né? Então ela é bem difícil de ser encontrada hoje em dia em sites normais, mas querendo ou não ainda é uma vulnerabilidade existente e que pode vir a ter em algum site. Uh, Acredito que seja isso. A gente viu que a ferramenta é bem útil, ela consegue trazer várias informações aí de várias tabelas, né? Banco de dados, etc. E creio que seja isso. João tem alguma coisa mais a acrescentar? A princípio não, seria isso daí mesmo. Então é isso. Muito obrigado aí e valeu.